Olá, olá, 12 de fevereiro de 2020, confira as principais notícias desta quarta-feira. Rodoviários ameaçam cruzar os braços nesta sexta-feira. Pesquisa avalia a evolução do setor pecuário do estado. Polícia Rodoviária Federal apreende carga de cigarros contrabandeado na BR-135. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Mas você pode ter certeza de uma coisa, se depender da nossa equipe aqui da Difusora, especial do Bom Dia Maranhão, você vai ter um excelente dia, uma quarta-feira maravilhosa. Pessoal, aqui só sangue bom, como diz o nosso Silvão Alves, né? Só gente aqui torcendo pelo bem, para que tudo dê certo, para que hoje seja um dia que você possa renovar as suas esperanças. Os amigos aí que vão agora para o mercado de trabalho nessa manhã, e buscando uma vaga nesse mercado, tá difícil, não tá fácil não, mas tá na hora aí de se encher de esperança outra vez, botar o currículo embaixo do braço, mandar pela internet, fazer o que tem que fazer. E aí, com muita fé, né, partir para conseguir aí essa vaga no mercado de trabalho no dia de hoje. A gente fica aqui na torcida, tá bom? A gente sabe que para quem está desempregado, amigo, cada hora que fica desempregado parece uma eternidade, cada dia as coisas parecem que o tempo não passa, né? A dificuldade é grande, a gente sabe, mas estamos aqui na torcida por você, tá bom? São 7 horas e mais 1 minuto, 7:01, os amigos que nos acompanham em todo o estado, em Imperatriz, em Açailândia, em Codó, em Balsas, de ponta a ponta, o Maranhão unido através da informação aqui na TV Difusora. Mais de 700 mil usuários do transporte coletivo da capital podem ficar sem o serviço esta semana, na sexta-feira. É que o Sindicato dos Rodoviários já avisou que os trabalhadores podem cruzar os braços nesse dia, gente. Nós vamos entender mais a razão com o Eduardo Ericeira, saber qual o motivo aí dessa paralisação. Eduardo, bom dia. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima quarta-feira a todos. Essa informação que foi divulgada pelo próprio presidente do Sindicato dos Rodoviários, Isaías Castelo Branco, em um vídeo aí que circulou pelas redes sociais e também uma nota divulgada pela assessoria de comunicação do Sindicato dos Rodoviários. O presidente informou, tanto por meio de vídeo quanto por meio de nota, que a principal reivindicação da categoria, no caso dos rodoviários, é a questão do reajuste salarial, mas não para por aí. Há também aí uma possibilidade de perda de benefícios, como aí a perda do ticket alimentação ou redução no valor, principalmente do ticket alimentação que é dado aos cobradores que atuam no transporte público aqui da capital São Luís, e também outras perdas, como por exemplo o plano de saúde. Por conta disso, o Sindicato dos Rodoviários ameaça aí essa paralisação das atividades. O sindicato disse que aguarda uma contraproposta aí por parte dos empresários, por parte aí da classe patronal do sistema do transporte público aqui em São Luís, e também aguarda uma intervenção por parte aí do Ministério Público ou da Justiça Trabalhista para que se não tenha essa paralisação desse serviço que é tão importante e essencial, como você disse, Adalberto, para cerca de 700 mil pessoas que necessitam do transporte público aqui na capital São Luís, a grande maioria da população que necessita desse serviço básico. O prazo aí que foi dado pelo Sindicato dos Rodoviários foi de 72 horas, portanto, aí aguarda pelos próximos 3 dias a contar de ontem. Então, hoje já está valendo aí esse prazo, já se passa um dia nesta quarta-feira, 72 horas o prazo dado pelo Sindicato dos Rodoviários. Caso não haja uma contraproposta, essas negociações não avancem, aí o sistema de transporte público aqui da capital maranhense pode paralisar as atividades, e isso teria início caso nenhuma solução seja tomada a partir das 0 hora de sexta-feira, segundo informou o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Isaías Castelo Branco. E aí, claro, muita gente vai ficar no prejuízo com a paralisação do sistema de transporte público aqui na capital São Luís. A gente aguarda essas negociações, acompanha esse diálogo e torce, claro, para que não haja essa paralisação que, de fato, prejudica muitas pessoas. Mas o prazo foi de 72 horas, finaliza na sexta-feira. Caso não haja avanço nas negociações, o sistema entra em greve na próxima sexta-feira. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouquinho você volta. A gente fica realmente na torcida para que haja um acordo aí entre a classe patronal e os trabalhadores. É um prejuízo enorme. É claro que essas medidas são tomadas geralmente só em último caso, quando já se tentou aí uma negociação, outras formas alternativas, né? A gente fica realmente torcendo para que essa paralisação não aconteça. Você pode estar perguntando, mas por que anunciar com tanta antecedência? Porque há, inclusive, um preceito legal, há uma lei que precisa ser cumprida em relação a esses anúncios de paralisação. Você sabe que é um serviço público que envolve muita gente.
A Justiça do Trabalho tem que ser informada, a SMTT informada, os patrões também, enfim. Então é preciso que haja com antecedência essa informação quanto à possibilidade, né, de greve. Então estão em estado de greve, ou seja, podem paralisar as atividades. Isso pode se confirmar caso não haja uma negociação entre as duas categorias, né? Vamos acompanhar o caso. São 7 horas e mais 5 minutos, 7:05. Olha, uma lei de 2012 garante aos autistas a compra de veículos com isenção de vários impostos. O benefício se estende para pessoas com algum tipo de deficiência. Vamos saber mais com Ciro Mineiro. A Thelma está tentando comprar um carro em condições mais facilitadas. O filho dela é autista e se enquadra na categoria de quem tem direito a adquirir um veículo com alguns impostos isentos. É um benefício porque a gente precisa estar se locomovendo algumas vezes de uma forma bem rápida, né? Agora, o que eu acho assim, que isso atinge mais a classe média, né? Por exemplo, quem é usuário do BPC não pode adquirir um automóvel com esse tipo de isenção. Ele é limitado, entendeu? Ainda que precise, mas não pode. IPI, IOF, ICMS e IPVA. Esses são alguns impostos que taxistas e pessoas com deficiência física ou mental têm direito à isenção na hora de comprar um veículo novo. Dessa maneira, é possível garantir uma redução de até 30% sobre o valor total do carro. Já há mais de 2 anos o tratamento é feito todo de forma eletrônica. O contribuinte, no caso dos deficientes, eles buscam a junta médica para obter esse laudo médico. Depois eles partem para a página da Receita e acessam o sistema chamado Cizem. E lá eles vão fazer toda a inclusão documental de forma digital. É tratado eletronicamente e hoje a gente trabalha com prazo de até 72 horas para o seu deferimento ou indeferimento. No caso de pessoas com deficiência, as isenções tanto do IPI como do IOF só serão concedidas a partir do momento em que o contribuinte comprovar que possui dificuldade de locomoção, após se submeter a uma avaliação de uma junta médica. Todos esses dados deverão ser informados à Receita Federal. Através do carro, será possível garantir uma maior qualidade de vida para o filho da Thelma, que constantemente precisa se locomover, inclusive para consultas médicas. Desconto que vai beneficiar a pessoa com deficiência e a família que precisa se locomover também, às vezes, para comprar um remédio, né, para um atendimento emergencial. Tá? E você sabe que o trânsito aqui na nossa cidade é caótico, né? E nem sempre a gente conta com acessibilidade nos ônibus, nas ruas, né? Então facilita bastante mesmo. É um benefício mais do que justo, é preciso, claro, juntar laudos aí comprobatórios em relação à deficiência, para que tenha acesso, tenha direito, então, a esse benefício aí de desconto, né, isenção de vários impostos, e ainda bem, né, desde 2012 essa lei existe e muita gente não sabe, então nosso dever também aqui é informar as pessoas para que elas, então, tenham na prática o acesso a esse direito. São 7 horas e mais 8 minutos em todo o Maranhão. A Secretaria da Fazenda notificou milhares de empresas contribuintes do ICMS que fizeram operações de compras de mercadorias para revenda, mas não emitiram as notas fiscais aos consumidores. O levantamento feito pela própria Secretaria de Estado da Fazenda identificou que cerca de 10 mil empresas no Maranhão agiam na irregularidade, ou seja, sem emitir a nota fiscal eletrônica do consumidor. Todas elas foram notificadas. Essas empresas devem corrigir, portanto, esse problema da seguinte forma: as empresas do regime normal devem apresentar a declaração de formação econômico-fiscal substitutiva de cada período desse, onde houve a omissão do documento fiscal, apresentando, né, lá em outros débitos, é um campo específico que tem na declaração, os valores referentes a esse período, ou seja, para cada mês eles devem estar apresentando o valor correspondente a essas vendas sem a emissão do documento fiscal. Os microempreendedores individuais não estão inseridos nesse levantamento porque não são obrigados a emitirem a nota fiscal. A obrigatoriedade da emissão do documento é estabelecida por meio do artigo 231 do Decreto Estadual 19.714/2003, independentemente do valor do faturamento. Empresários devem disponibilizar e os consumidores têm o direito de exigirem a nota. A não emissão do documento é uma das formas mais clássicas de praticar a sonegação fiscal.
As empresas que, mesmo depois de notificadas, não emitirem as notas conforme determina a lei, estarão sujeitas a pagamento de multas por cada infração cometida, além de serem penalizadas com outras sanções. Não só a aplicação de multa poderá ser feita pela Secretaria de Fazenda, como também poderá ter restrições cadastrais e fiscais que pode estar repercutindo nas suas aquisições, principalmente nas operações interestaduais, quando nesse caso de restrição ela poderá adquirir com uma majoração na sua base de cálculo de 30%. Confira agora o nosso giro de notícias. As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil terminam hoje. Para se candidatar, os estudantes devem acessar a conta única do governo federal por meio do portal do programa. Neste semestre, o programa vai ofertar 70 mil vagas em instituições privadas de ensino superior. O resultado sai dia 26 de fevereiro. O programa está dividido em duas modalidades. O FIES a juros zero, para quem tem renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa, e o Programa de Financiamento Estudantil para aqueles com renda familiar per capita de até 5 salários mínimos. Vai ser realizada hoje a solenidade de troca de comando da Polícia Militar do Maranhão. Após 10 meses no cargo, o coronel Ismael Fonseca vai transmitir o comando para o coronel Pedro Ribeiro. A troca já havia sido anunciada no início da semana pelo governador do estado pelas redes sociais. Ribeiro está na Polícia Militar há 33 anos, exercendo o comando de unidades em Imperatriz, Pinheiro, Batalhão Ambiental, Policiamento Metropolitano e Planejamento Estratégico. Há 2 anos ocupa o subcomando geral da corporação. Contribuintes que possuem débitos de IPVA de 2019 e anos anteriores podem aproveitar até o dia 28 de fevereiro os benefícios para a regularização de débitos com descontos para multas e juros de 100% para pagamento à vista e de 50% para parcelamento. A adesão ao benefício pode ser feita online na página do IPVA, no site da Secretaria da Fazenda, portal.cefaz.ma.gov.br. No próximo bloco, o Silva Alves atualiza os assuntos da área de segurança com destaque para a nova apreensão de cigarros contrabandeados na BR-135. E mais, São Luís debate a distribuição e interiorização do gás natural para uso veicular e industrial. Hein? Assunto importante, a gente fala já depois do intervalo. São 7 horas e mais 12 minutos, um instante só. São 7 horas e mais 15 minutos, ao vivo, Bom Dia Maranhão, para todo o estado pela TV Difusora. São Luís será a sede amanhã do Fórum Maranhense de Distribuição do Gás Natural. O objetivo é apresentar ações sobre a distribuição e interiorização do gás natural a partir do GNL, o gás natural liquefeito, para fins de uso veicular e industrial no estado. Para nos dar detalhes sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o diretor-presidente da Companhia Maranhense de Gás, Euclides Macedo. Presidente, bom dia. Bom dia Maranhão, bom dia a todos que estão nos assistindo pela TV Difusora. Essa data de amanhã, a discussão é importante porque, além das discussões dos debates que são fundamentais, haverá assinatura de um protocolo de intenções também com uma empresa que é referência na área. E o evento é uma parceria também com a EMAP? Com certeza. O Fórum Maranhense de Distribuição de Gás Natural vai acontecer amanhã, pela manhã, a partir das 8h30 da manhã, no auditório do Palácio Henrique de La Roque, e tem como parceiros, além da Gasmar, através que representa o governo do estado do Maranhão, e mais a EMAP, Porto Itaqui, que é a nossa parceira também no evento, e a empresa Golar Power, que é uma líder mundial em GNL. Esse fórum, nós vamos discutir ações importantes, vão estar presentes também representantes do governo federal, do Ministério de Minas e Energia, da ANEEL, da ANP e de outros segmentos que trabalham com o gás natural e de representantes também da sociedade civil e de órgãos do governo do estado. E será uma oportunidade importante de nós discutirmos a distribuição e a interiorização de gás natural no estado do Maranhão e no Nordeste, uma vez que nós já temos hoje, a partir de hoje, a presença aqui em São Luís, agora pela manhã, do presidente da ABGás, Augusto Salomão, que vai fazer uma reunião do Conselho de Administração da ABGás, e hoje à tarde, antecedendo o fórum de amanhã, nós teremos a reunião das distribuidoras de gás do Nordeste, do Consórcio Nordeste, que também já estão aqui em São Luís para iniciar essa discussão. E amanhã será o ponto alto, que será
o Fórum Maranhense, com a presença de todos esses segmentos, de todos os players que trabalham e discutem o gás natural. E essa é uma oportunidade ímpar para o Estado do Maranhão, para poder apresentar as suas alternativas através da Gasmar, da Companhia Maranhense de Gás Natural, que eu tenho a honra, através da indicação do governador Flávio Dino, de presidir e de, através do nosso corpo técnico, apresentar os nossos projetos em andamento, principalmente esse projeto que está bem adiantado através dessa parceria com a Golar Power e com o Porto Itaqui, para trazermos o gás natural liquefeito, né, para o estado do Maranhão e, dessa forma, podermos atender outros segmentos da sociedade, como o segmento veicular, através do GNV, e o segmento industrial. Essa empresa já atua aqui no Nordeste, já tem uma estrutura para trabalhar nessa área? Você falou que é uma referência, inclusive, mundial, né? Já, ela é uma empresa de referência mundial, já atua aqui no Nordeste, já está discutindo com todas as distribuidoras de gás do Nordeste, as parcerias e projetos e esses planos de distribuição de gás natural através do GNL, para esses segmentos veicular industrial e também em alguns estados até residencial. E também ela já tem uma atuação hoje já consolidada no estado de Sergipe, onde inclusive nós fizemos parte, né, desse fórum lá em Sergipe, fomos liderados pelo vice-governador Carlos Brandão, que amanhã também estará no nosso fórum, abrindo oficialmente o nosso fórum. Durante o fórum também eu percebi aqui que haverá uma demonstração, né, de caminhões, inclusive já movidos pelo GNL. Isso, nós vamos ter ao final do fórum a demonstração de caminhões movidos a GNL, caminhões esses que também trazem, né, carregam os containers de GNL, que é uma experiência que nós pretendemos aplicar aqui no estado do Maranhão. É uma estratégia também da Golar e também da Gasmar, junto com o Porto Itaqui, nessa estratégia de, a princípio, em pequena escala, desenvolvermos projetos trazendo o gás natural liquefeito através de containers. E, num segundo momento, há a pretensão também da empresa Golar, ela vai explicar isso através do seu vice-presidente, Dr. Marcelo Rodrigues, e toda a sua equipe, que já está aqui também em São Luís, vai explicar também, né, o interesse da empresa em também ter aqui no estado do Maranhão, no Porto do Itaqui, uma unidade de regasificação de GNL. E com isso, nós, através da Gasmar, temos a pretensão de expandir bem, né, através do mercado de gás natural, essa energia tão importante, não é, para a economia do Brasil e que, com certeza, será muito importante para a economia do estado do Maranhão e também para a sociedade maranhense, tanto para São Luís como para as principais regiões do nosso estado. Vai ser apresentado, inclusive, o projeto Corredores Azuis, no caso lá na Europa, já amplamente, né, já em ação. E é uma energia, bom que se diga, altamente sustentável, né? É uma energia o gás é uma energia sustentável, uma energia limpa, né, uma energia mais barata e que é percebida pela população. Quando nós assumimos a presidência da Gasmar, a convite do governador Flávio Dino, essa foi uma das principais recomendações que ele nos passou, que nós procurássemos fazer com que o gás natural pudesse ser acessível à população do estado do Maranhão, fortalecendo a nossa economia, mas também beneficiando a população do estado do Maranhão diretamente, principalmente através de projetos como esse, do GNV e também atendendo as nossas indústrias. E esse é um projeto importante, é um momento importante de discussão que nós esperamos, né, evoluir com ele a partir desse fórum e, quem sabe, ainda no mês do ano de 2020, nós termos condições de colocar em prática esses projetos. Tudo isso vai depender dessas discussões dos fóruns, mas nós estamos bastante animados, né, com essa possibilidade e vamos trabalhar enquanto governo do estado do Maranhão, enquanto empresas que estão atuando nesse setor, né, vamos trabalhar nesse sentido de conseguirmos mais esse benefício importante para o nosso estado.
Presidente da Gasmar, Euclides Macedo, obrigado pela entrevista aqui na TV Difusora. Eu agradeço a oportunidade e gostaríamos de ressaltar a importância da presença de todos que puderem comparecer amanhã, quinta-feira, no Palácio Henrique de La Roque, a partir das 8h30 da manhã, quando nós teremos até 1h da tarde, né, o Fórum Maranhense de Distribuição de Gás Natural. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todo o Maranhão. Obrigado, presidente. Quase 7 milhões de reais em recursos serão aplicados para o desenvolvimento da agricultura sustentável aqui no estado. Os 15 projetos selecionados aqui do Maranhão pretendem mostrar que é possível produzir alimentos preservando o meio ambiente. Os responsáveis pelas iniciativas passaram por capacitação em Imperatriz. No auditório, 32 representantes, que fazem parte de comunidades indígenas, quilombolas, tradicionais e agricultores. A oficina de capacitação sobre projetos ecossociais foi mobilizada após a aprovação do edital público do Fundo de Promoção de Paisagens Produtivas Ecossociais. Dos 32 projetos aprovados, 15 são do Maranhão, 5 do Tocantins e 12 do Mato Grosso. A oficina de capacitação acontece simultaneamente aqui em Imperatriz e em Cuiabá, para alcançar todo esse público. Estamos fazendo uma oficina com essas organizações agora, com os representantes dessas organizações, para aprender o que se deve fazer para fazer uma boa execução dos seus projetos. Então, como prestar contas, como fazer os seus relatórios, o que eles devem comunicar, com quem que eles devem estabelecer novas relações, inclusive de parceria no município, no estado, com as organizações governamentais. Seguindo a proposta do Instituto Sociedade, População e Natureza, serão aplicados neste ano quase 6,5 milhões de reais, recursos de financiadores que incentivam a produção sustentável. A gente fez um projeto em 2013, foi executado no final de 2013 e 2014, que foi para iniciar a comprar os equipamentos, para despolpar as polpas, que havia um desperdício muito grande de fruta na região, no nosso assentamento. Aí, a partir de 2017, a gente pleiteou um outro projeto, já para a construção da casa de polpa, comprar mais equipamento. E aí agora, qual é o objetivo? Esse projeto vai atender 3 assentamentos. O programa incentiva também a valorização da mulher em projetos comunitários, questões sobre raça, etnia, educação, agroextrativismo e juventude. Nossa associação tem um grupo de jovens, que são de 30 jovens, 15 mulheres e 15 homens. A gente trabalha com hortaliças, que é o cheiro verde, o quiabo, o machicho, a vinagreira, a melancia, todos esses alimentos a gente trabalha no coletivo. As ações desta edição do projeto vão ajudar a manter os programas que já existem e também os trabalhos ecossociais desenvolvidos nas regiões. Olha, um estudo acaba de constatar uma evolução no setor pecuário no estado. Veja na reportagem de Hugo Viegas. O estudo avaliou a evolução do setor pecuário municipal maranhense. Foram levados em conta dados coletados pelo IBGE entre os anos de 1998 e 2018. Nesse período, os destaques foram para o rebanho maranhense, com o rebanho bovino saltando de 41,3% do total em 1998 para 62,4% em 2018. O maior rebanho é encontrado em Açailândia, com 327.689 cabeças. Quando o assunto é produção de origem animal no estado, o leite é o produto mais representativo. E a Açailândia aparece novamente em destaque como o maior produtor, com 39.537 litros. O chefe do Departamento de Contas Regionais do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos afirma que um outro produto também alcançou posição de destaque, o mel. Apesar dela ser pequena, mas ela deu um salto gigantesco de 98 até 2018, com um crescimento médio aí de 24% ao ano, com destaque para alguns municípios, podemos citar Bacabeira. A ideia é de que o estudo sirva de base para o desenvolvimento de novas ações de políticas públicas voltadas exclusivamente para o setor.
Uma das conclusões foi de que o Estado não apresentou grandes mudanças estruturais na maioria dos quadros avaliados, o que não é visto como algo ruim. Na pecuária maranhense, obviamente, está até na conclusão da nossa pesquisa, né? Está lá no texto, que não houve de fato uma mudança estrutural, mas isso não quer dizer que isso seja ruim. Por exemplo, muito pelo contrário, o Maranhão ele segue firme, né? Por exemplo, na criação de bovinos, nós estamos aí com 7 milhões de cabeças, e se nós observarmos a pauta de exportações, o Maranhão ele todo mês, né? Se você olhar a balança comercial, nós exportamos muita carne processada para o exterior. Uma pesquisa aponta novos parasitas em peixes da espécie tucunaré azul na região tocantina. O trabalho é fruto de uma tese de doutorado de um professor de biologia da Universidade Estadual. Em 2016. E é tema da tese de doutorado do professor de Ciências Biológicas da Universidade Estadual da região tocantina do Maranhão. O último parasita encontrado foi no início deste ano, no pescado sardinha papuda. A gente conseguiu já descrever, né, 5 espécies novas de parasitas que não eram conhecidos para o meio científico, que afetam peixes da nossa região, tá? E outros parasitas que ocorrem tanto aqui quanto em outras regiões também, certo? Então a gente começou a entender quem são esses parasitas e como eles podem afetar as populações de peixes. O professor afirma que a existência desses parasitas encontrados no Rio Tocantins não traz nenhum desconforto à saúde humana. Para nossa sorte, a grande maioria desses parasitas não tem relações diretas trazendo prejuízo para o ser humano. Esses que foram encontrados por enquanto aqui na nossa região, nenhum deles, né, é passível de gerar problemas diretamente para o ser humano. E ainda reforça que o principal problema é gerado somente para a população de peixes. Isso pode gerar um problema indireto para o ser humano, né? Porque se a população de peixe diminui, você vai pescar menos. Se eu tenho, por exemplo, num criatório de peixes, se eu tenho um surto de parasitas, vão afetar, os peixes vão morrer e vai gerar prejuízos econômicos. Mas os parasitas que nós encontramos por enquanto aqui na região, nenhum deles gera problemas para a saúde pública do ser humano. Além disso, ele explica como se deu o processo de escolha dos nomes dos parasitas. Nomes bastante curiosos. Conforme a gente vai identificando que são espécies novas, a gente tem que criar uma nomenclatura para eles, né? E a gente sempre procura homenagear ou a região ou alguém que foi importante para a região. Você ligado no Bom Dia Maranhão, nessa manhã de quarta-feira, são 7h31. Os benefícios do INSS vão ser reajustados. Os detalhes agora a gente vai conferir com o repórter Eduardo Ericeira, que está comigo de volta ao vivo aqui no Bom Dia. Eduardo está comigo outra vez, Eduardo. Pois é, Adalberto, essa decisão desse reajuste dos benefícios que são pagos pelo INSS são retroativos de 1º de janeiro de 2020, ou seja, desde o primeiro dia deste ano, mas começam a vigorar, devem ser pagos só a partir deste mês, porque começava a vigorar só a partir do dia 1º de fevereiro, ou seja, 1º deste mês corrente, então já devem começar a ser pagos, aí a quem tem direito já no final deste mês de fevereiro. Essa portaria que foi publicada no Diário Oficial da União ontem, ou seja, terça-feira, foi publicado no Diário Oficial da União essa questão aí do reajuste dos benefícios pagos a aposentados. Mas são várias situações em que esses reajustes serão pagos aí a pessoas com aposentadoria, também pessoas com síndrome, vítimas aí da síndrome de talidomida, as pessoas atingidas pela hanseníase e também aos benefícios de prestação continuadas pagos pelo INSS. A exemplo de aposentadoria, auxílio doença e também pensão por morte. Como eu disse, essa portaria foi publicada ontem, terça-feira, no Diário Oficial da União e também movimenta a questão do salário família, por filho ou equiparado de qualquer condição até 14 anos de idade, ou inválido de qualquer idade a partir de 1º de janeiro também de 2020, a partir de 1º de janeiro deste ano. É de R$ 48,62 para o segurado com remuneração mensal superior a não superior, melhor
melhor dizendo, não superior a R$ 1.425,56. Isso para salário família aí por filho ou equiparado em qualquer condição de até 14 anos de idade. Em relação à questão do salário de benefício e salário de contribuição, não poderão ser inferiores, com esse reajuste apresentado de 4,48%, não poderão ser inferiores na questão de aposentadoria a R$ 1.045 e nem superior ao valor de R$ 6.101,06, com esse reajuste que foi apresentado aí para aposentados pelo governo federal. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Olha, agora nós vamos mudar de assunto. Mais de 1.000 policiais devem reforçar a segurança dos foliões na região central de São Luís durante o carnaval desse ano. Estrutura na passarela, ok. Circuitos da folia, ok. Esquema de segurança para o carnaval, também ok. Foi divulgado essa semana o planejamento para os dias de festa. Cerca de 1.000 policiais devem reforçar a segurança em São Luís. O comando determinou que todos os policiais fossem empregados, ou seja, empregado efetivo na sua totalidade. Iniciaram, inclusive, empregados policiais, trabalho de serviço administrativo e, inclusive, também o pessoal que estava de férias e outros afastamentos vão retornar só para reintegrar esse policiamento para que haja um maior número possível de policiais trabalhando no carnaval. Daqui a menos de 2 semanas acontece uma das festas que mais movimenta o público em todo o país. E para quem já vem acompanhando os pré-carnavais em São Luís, um pedido para a segurança pública e também uma avaliação. Até agora tá bom, para mim tá bom. Não vi nada de acontecer grave assim perto de mim, não. Tendo segurança, mas que melhora mais ainda, porque fora isso, muito roubo. Até demais. Eu participei de alguns blocos e fiquei até inseguro, nem cheguei a ficar até o final. Então eu acho que deveria melhorar um pouco em questão de segurança, tanto para mim poder me divertir, né, sem medo, só com vontade de me divertir mesmo, sem medo. Muita gente, então fica difícil, né, para segurança, exato, porque é muita gente aglomerada, então fica muito fácil de fazer alguma coisa de mal, mas no mais é pelo que eu vi, né, eu sou do Sul. Pelo que eu vi, muito bom, muito tranquilo até. O Carnaval de São Luís este ano deve reunir um número ainda maior de pessoas, como já vem sendo registrado nos últimos anos. O esquema de segurança deve se concentrar principalmente aqui na área central, que é onde fica a passarela do samba e também os circuitos. A Patrulha Maria da Penha também deve atuar nesse carnaval. As mulheres, quando tiver qualquer tipo de problema, passar por qualquer situação, podem procurar qualquer policial que estiver no local, no circuito, e eles irão encaminhar essas situações para esse órgão que está sendo um órgão competente para resolver essas situações relacionadas às mulheres. Durante os dias de festa, a segurança também vai voltar às ações para a prevenção do uso de drogas no próprio circuito. Vamos continuar falando de segurança assim, agora com a participação de Silvão Alves. Silvão, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvão, a Polícia Rodoviária apreendeu mais uma carga de cigarros contrabandeados, Silvão? Parece que esses criminosos aí mudaram a estratégia, que antes eles colocavam essas cargas nos pequenos portos espalhados aqui nas cercanias da cidade, e agora só esse ano já foi a 3ª apreensão, um caminhão na van, que é a estratégia que eles estão adotando agora. Foram 2.600 pacotes, né, que é uma quantidade significativa, mais de 50 caixas que foram apreendidas numa abordagem feita pela Polícia Rodoviária Federal. O condutor da van, do compartimento de bagagem da van, ele foi encaminhado para a delegacia, e foi apresentado, no caso, como é um crime de descaminho, portanto, é de competência da Polícia Federal. Então ele foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal lá na Coama, para que fosse feito o procedimento lá na Superintendência da Polícia Federal. Esse crime, inclusive, o secretário de Segurança disse que ia dar nomes, de autoridades e pessoas envolvidas. Exatamente, a oportunidade que ele teve aqui, ele disse que que essa organização tem tentáculos muito fortes, e em vários segmentos, e que ele ia dar os nomes, inclusive, dessas pessoas que estão envolvidas com essa questão do contrabando. Ô Silvão, o maranhense foi morto por milicianos lá no Rio de Janeiro. O que aconteceu? No caso, o Luiz Fernando Guimarães, ele já morava lá na comunidade da Gardênia, trabalhava lá como ajudante pedreiro, e aí ele teve problemas lá com a esposa dele. São todos aqui da cidade de Buriti Bravo, e aí ela não queria mais o relacionamento com ele, e ele saiu de casa e ela ficou, inclusive, em companhia de uma prima dela, no caso a Marileide, e o filho da Marileide, que no caso é uma criança, o Brian, de 4 meses.
Ele possivelmente já estava premeditando matar a ex-mulher, só que ela, desconfiada, ia dormir fora da casa, na casa de amigos, parentes e tal. E aí, nesse dia, ele entrou na casa, encontrou sua Marileide, que no caso era prima da ex-mulher dele, e o filho da Marileide, ele acabou matando os dois. Foi um crime bárbaro, onde, com requinte de crueldade, que ele praticou esse crime. E aí a comunidade da Gardênia, é lá próximo da Musema, que foi aquele local que ficou bastante conhecido nacionalmente, onde houve desabamento daquele prédio. Então lá é controlado pela milícia, e aí os milicianos capturaram ele, levaram para um determinado local conhecido como Valão, e lá ele foi julgado e sentenciado à pena de morte. Lá ele foi morto, ele que também é da cidade de Buriti Bravo. Toda essa história, a polícia do Rio de Janeiro montou todo esse quebra-cabeça através do depoimento da ex-companheira dele, que escapou, não é porque não estava no imóvel no dia que ele foi praticar esses crimes aí. Os corpos, inclusive, estão sendo transladados para cá, para a cidade de Buriti Bravo, onde deve ocorrer o sepultamento. Obrigado, Silvan. Até amanhã. Ok. Bom dia, Adalberto. Até amanhã. Silvan Alves, você sabe, apresenta de segunda a sexta, às 6 da manhã cedinho, aqui na Difusora O Bandeira 2. São 7 horas e mais 38 minutos. Vem comigo porque agora é hora de saber como é que vai ficar o tempo hoje aqui no Maranhão, hein, gente? A gente começa com 3 cidades, começando com Bacabal hoje. Bacabal, por lá, predomina tempo nublado, chuva ocasional isolada em todo o período, que pode se tornar, inclusive, pancada esparsa durante o período da tarde. A mínima 26, a máxima 31 graus. Em Barra do Corda, como é que vai ficar o tempo hoje? Predomina céu parcialmente nublado. Chuva ocasional isolada, mínima de 24, máxima de 31 graus. Em São Bento, na Baixada, predomina céu parcialmente nublado e chuva ocasional isolada. Lá em São Bento, a mínima 25, a máxima 30 graus. Mais 3 cidades no nosso mapa, que é uma parceria do LabMed, que é o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Em Caxias, acontece o que lá? Predomina céu parcialmente nublado e chuva ocasional isolada à tarde. Mínima em Caxias 23, a máxima 32 graus. Vamos para a Imperatriz, a segunda maior cidade do estado, predomina tempo nublado e chuva ocasional isolada no período da noite. Mínima de 24, máxima de 32 graus. Aqui na capital São Luís, tempo nublado e chuva ocasional sobre áreas isoladas entre a madrugada, previsão para hoje, e o horário da tarde. Então, a qualquer momento pode chover, mínima de 25, máxima de 30 graus. A gente tem imagens, inclusive, aqui da capital maranhense dessa manhã. Vamos ver como é que está o tempo aqui na capital, de todos os maranhenses. Olha só, tempo nublado aí nessa manhã, algumas nuvens aí mais carregadas. Essas imagens são ao vivo e já choveu agora pela manhã em alguns pontos aqui da capital. Portanto, pode voltar a chover até o horário da tarde. Esta é a previsão para esta quarta-feira. Está aí a imagem ao vivo, mostrando para você o tempo aqui em São Luís. No próximo bloco, os bastidores da política com John Coutrin. E mais, o Imperatriz não saiu do 0-0, está fora da próxima fase da Copa do Brasil, infelizmente. São 7 horas e mais 40 minutos. O Bom Dia volta depois do intervalo. São 7 horas e mais 43 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Olha, o Ministério da Educação publicou o texto que cria a Base Nacional Comum para a formação inicial de professores da educação básica. Nós vamos saber mais com o Eduardo Ericeira, que está de volta aqui no Bom Dia. Eduardo. Pois é, Adalberto, e aí no documento que foi publicado aí, como você disse, pelo Ministério da Educação, traz aí como ponto base, como ponto fundamental a questão de aulas presenciais para os professores na formação aí, nessa capacitação que é dada aos professores na educação básica. É preciso que haja aulas presenciais tanto para professores da rede pública de ensino quanto da rede particular de ensino. Esse texto base que foi publicado pelo Ministério da Educação, que cria a Base Nacional Comum para a formação inicial de professores da educação básica. Essas aulas práticas presenciais que envolvem a equipe docente das instituições responsáveis por cursos de licenciatura. Até o ensino à distância, pelo texto que foi publicado pelo Ministério da Educação, até esses programas de ensino à distância, é preciso que haja, é uma exigência do Ministério da Educação, é preciso que haja atividades aí, aulas, ações
práticas na formação desses professores. Pelo texto, mesmo que de forma remota, mas é preciso sim que na formação desses professores, na capacitação, haja aulas presenciais. Segundo o texto, os futuros docentes deverão desenvolver habilidades que instiguem o senso ético humano e criem reflexão e possibilidade de análise no decorrer do ensino. A nova formação também prevê o desenvolvimento de habilidades com o uso de tecnologias, o que é muito visto nos dias de hoje, o uso dessas tecnologias e também o uso de dados e informações científicas para desenvolver argumentos no decorrer da vida curricular. A gente volta com você, Adalberto, desejando, claro, uma ótima quarta-feira a todos. Obrigado, Eduardo. Boa quarta-feira para você também. Nosso Eduardo Aliceiro trazendo sempre muita informação aqui. São 7h45, 7h45. Pela quinta vez, professores de Vargem Grande se reuniram para avaliar as ações realizadas e definir as diretrizes para o ano letivo que vai começar. Profissionais que se destacaram foram premiados. O 5º encontro de aprendizagens, que este ano traz como tema avaliação entre saberes e fazeres, acontece durante 2 dias. O mais importante é poder mostrar que o município de Vargem Grande, ele é capaz, ele pode também, né? Então é importante que a gente possa trazer momentos como esse, que possa tocar a alma de nossos educadores, para que eles possam começar o ano leve, com tranquilidade, para cumprir com um objetivo maior, que é alfabetizar nossos alunos. O Prêmio Incentivo à Educação Professora Dolores Melo, já em sua 3ª edição, premiou 10 escolas que se destacaram. Entre elas, a IMEB Iraci Silva Pereira. O momento mais aguardado da noite foi a apresentação do poeta Braulio Bessa. O cearense que descobriu a poesia aos 14 anos é um fenômeno no mercado literário atual. É também considerado um dos principais ativistas da cultura nordestina no mundo. O prefeito Carlinhos Barros enfatiza a importância da valorização do educador para os avanços no município. Nossos professores são responsáveis pelo presente e o futuro. Eles precisam estar animados para garantir um presente bem próximo aí, que é a educação. Nordestinos, mas temos orgulho de ser. Uma salva de palmas para o nosso povo. A Regional de Imperatriz recebeu um encontro importante que tratou de temas como a mortalidade infantil e materna. As ações devem acontecer ainda neste primeiro semestre em outras regiões do estado. O evento, realizado no auditório da Gerência Regional de Saúde, reuniu representantes das Secretarias de Saúde e Desenvolvimento Social dos municípios convidados. O encontro hoje é para a gente apresentar o novo formato do programa da Força Estadual de Saúde, que é um programa de governo que foi lançado desde 2015, onde o primeiro formato era a atuação nos municípios de menor IDH, que são 30 municípios. Hoje a Força Estadual ela expandiu, além de Imperatriz, vai atuar na região de Açailândia e Balsas. O encontro abordou a prevenção à mortalidade infantil e materna, diabetes e principalmente a hanseníase. O trabalho é realizado pela Força Estadual de Saúde, implantada pelo governo do estado em 2016. A Força iniciou em 2016 nos 30 municípios de menor IDH. O governo do estado, em 2020, expandiu essa equipe para mais 19 municípios, sendo que esses 19 municípios foram escolhidos por conta do perfil epidemiológico no combate à hanseníase. Em 2020, as ações serão estendidas a mais 2 regionais, a de Açailândia e de Balsas. Açailândia é sede de 8 municípios, incluindo Buriticupu e Bom Jesus das Selvas. A Força vai atuar diretamente nos focos de hanseníase, né? Nos casos de hanseníase, onde infelizmente a Açailândia é município prioritário. Temos muito caso de hanseníase no município de Açailândia e a Força vem para auxiliar o município e fazer com que o combate à hanseníase seja mais eficaz e eficiente. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, nessa manhã de quarta-feira, são 7h49. Agora a gente vai falar de política. Com o nosso colunista John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. O governador Flávio Dino falou mais uma vez sobre aquela proposta de zerar o ICMS na gasolina, John? Reunião ontem, inclusive, Adalberto, lá em Brasília, né?
com os governadores, o Maranhão foi representado pelo vice-governador Carlos Brandão, mas o governador Flávio Dino se pronunciou nas redes sociais sobre essa proposta de redução do ICMS, aquele desafio feito pelo presidente Jair Bolsonaro, de que se o governo estadual zerasse, né, o ICMS na gasolina, ele também reduziria os tributos federais no combustível. Ontem, reunião com o ministro Guedes, e nesta reunião com o ministro Guedes, os governadores cobraram uma posição dele, né, por conta das declarações do presidente Jair Bolsonaro, que colocaram os governadores contra a população. O ministro Guedes diz o seguinte, que neste momento, ele falou aos governadores, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que neste momento não é possível, nem da parte do governo federal e também acredito que nem dos estados, por conta aí das despesas, do grande déficit. Não há possibilidade. Sem possibilidade nenhuma, ainda mais zerar o imposto, que é responsável por uma grande parte da arrecadação dos municípios, do estado e do governo federal também. O que o ministro Guedes disse? Justamente o governador está falando aí nas redes sociais, que o foro é adequado, o local adequado de se discutir isso, na proposta de reforma tributária. Não quer dizer que na reforma tributária vai zerar o ICMS, vai zerar os tributos federais, mas vai se discutir, né? Aumenta o imposto daqui, reduz dali, vai dar um jeito de equalizar isso. Ou seja, o certo é que tem que tentar mesmo, o correto onde ambas as partes, tanto os governadores quanto o presidente, querem diminuir o valor do combustível. E todos nós queremos isso. Mas não pode ser da proposta feita pelo presidente, que acabou sendo desmentido pelo próprio ministro da Economia. Ou seja, ele entendeu que o presidente Jair Bolsonaro se equivocou na afirmação dele e o ministro Guedes disse que se discutirá isso na reforma tributária, na proposta, como se dará a possibilidade de redução do preço dos combustíveis. Importante entender o seguinte, Adalberto. Primeiro, que a arrecadação, por exemplo, dos estados, chega a algo em torno de 30%, aqui no Maranhão, 30% da arrecadação do estado é por conta desse tributo no combustível. E importante dizer também que, além da arrecadação do combustível, os estados também têm as telecomunicações, também o setor de energia elétrica, né, que é outra parte de arrecadação. Outra fonte, né? Exatamente. Então, poderia também diminuir também impostos nesses outros setores. Portanto, ontem essa reunião com os governadores e ficou definido isto, portanto, uma discussão mais ampliada dentro, né, do que tange a reforma tributária. Importante que esclarece de uma vez, bota um ponto final nessa Pronto, história exatamente. também, né, de forma responsável, né? Exatamente. O PRTB, John, desfiliou vereadores? Quantos? 5 vereadores, né? 5 vereadores do PRTB. O partido liberou. A gente sabe aí que vai abrir a janela, né? A partir de março, abril, abre a janela partidária, que os vereadores podem mudar de partido. E ontem o PRTB divulgou uma carta, documento de anuência. A mesma aqui carta, as fotos dos vereadores. Vamos lá. Vamos identificar aqui. Vamos lá identificar cada um. Da Vamos esquerda para a direita, né? Da esquerda para a direita, o vereador Genival Alves, vereador Ricardo Diniz, aí aqui logo abaixo, radialista Marcelo Lima, que é vereador também, Gutenberg Araújo e Silvina Abreu. Foram os vereadores aí do PRTB que receberam a carta de anuência, o documento de anuência, que eles podem sair do partido sem a perda de mandato. Vocês sempre frisam isso aqui, o mandato é do partido. Então, eles podem procurar outra legenda. Alguns deles, Adalberto, já conversam com o PDT, né? O Ricardo Diniz com o PCdoB, e o Marcelo Lima já está filiado até simbolicamente no Podemos, do deputado Eduardo Braide, né? Então, esses vereadores agora têm caminho livre aí para escolher uma legenda, onde nós falamos, né, das mudanças, das trocas, e hoje nós trazemos aqui também em relação ao PRTB, que é o partido do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, né? E é presidido pelo Levi Fidelix, também, que é o presidente nacional do partido. Aqui no Maranhão, o PRTB é comandado pelo Jairzinho Filho, né? Ele que comanda o partido do Maranhão. Portanto, liberou, podem seguir vida, né? E o PRTB se organizará, podendo até ter uma candidatura própria aqui em São Luís a prefeito. John, você falou ontem também que o PCdoB a qualquer momento podia anunciar o Rubem Júnior como pré-candidato, né? Isso aconteceu? Aconteceu. Ontem o comitê do PCdoB, comitê estadual, diretório municipal do PCdoB, dirigido pelo vice-prefeito, né, o Júlio, e o presidente estadual do partido, deputado federal Márcio Gerri, se reuniram com o Rubens Pereira Júnior e confirmaram, anunciaram agora que ele como candidato, o Rubens Pereira Júnior como candidato oficial do PCdoB à Prefeitura de São Luís.
na quinta-feira, ainda nesta semana, né, o comitê se reunirá e definirá, portanto, os próximos passos. Ontem, o Rubens Pereira, à noite, ele fez uma live nas redes sociais e já anunciou os diálogos por São Luís, né, tal qual os diálogos pelo Maranhão, feito pelo governador Flávio Dino, né, nas campanhas dele. Aqui em São Luís, o Rubens Pereira também adotará o mesmo método, ou seja, diálogos por São Luís, conversar com a comunidade, dialogar. Então, o Rubens, portanto, confirmado o pré-candidato oficial do PCdoB. Além disso, o PCdoB e o Rubens podem receber, está praticamente certa, Adalberto, essa informação aqui de primeira mão, com o PP. O PP, que é do deputado federal André Fufuca, que é o presidente aqui no Maranhão, presidente regional do PP, está praticamente certo em apoiar a candidatura do Rubens Pereira. PP e PCdoB, portanto, aí podem formar uma aliança aqui em São Luís. Para fechar, você antecipou mais uma vez a questão da filiação partidária do Duarte Júnior, né? Isso. Ontem à noite, nós temos as imagens aí, ontem à noite, o Duarte Júnior esteve reunido com a direção nacional, lá em Brasília, né, com o Marcos Pereira, que é o deputado federal Marcos Pereira, o presidente nacional do partido. Esteve lá junto com o Carlos Brandão e o deputado federal Kleber Verde aqui do Maranhão, Kleber Verde, dirigente do partido aqui no estado. E lá, neste encontro, o Duarte assinou a ficha de filiação no Republicanos, antigo PRB. O Duarte, além do Republicanos, que ele está filiado oficialmente agora, pode receber o apoio do PL do deputado Josimar de Maranhãozinho, ou seja, o Carlos Brandão tem conversado com o deputado Josimar, até porque é aquele que nós contamos durante a semana. O deputado Josimar se afastou do deputado Eduardo Bright por conta da indicação da vice, que não está sendo cumprido, né, o compromisso, e, portanto, o Josimar conversa hoje com o Carlos Brandão no sentido de formar um acordo já para 2022 e também apoiar a candidatura do Duarte Júnior à prefeito de São Luís. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã. Diogo Trio, nosso colunista de política aqui do Bom Dia Maranhão. A gente vira a chave agora para falar de esporte. O Imperatriz está fora da próxima fase da Copa do Brasil. Ontem o time precisava de pelo menos uma vitória simples em cima do Vitória da Bahia, mas o gol não aconteceu não. O estádio Frei Epifânio recebeu um bom público, mas a primeira chance de gol foi do visitante nesse chute de Vico. No chute de fora da área, Lucas Campos deu a resposta com perigo. Somente aos 34 minutos o Vitória chega na área outra vez, mas sem perigo nesse chute de Gerson Magrão. Já o Imperatriz esteve muito perto de marcar nesse lance com Lucas Campos. Thiago Carleto tenta fazer cobrando falta, mas o goleiro do Imperatriz estava bem colocado. Joelson de cabeça quase marca no cruzamento de Hudson. Nesse outro lance, Breno recebe amarelo por simulação. O gol não saiu e com 0-0 é o Vitória da Bahia, que segue para a próxima fase da Copa do Brasil. Vitória ainda teve o Guilherme Rende expulso, mas mesmo com um homem a menos, o Vitória segurou o empate jogando fora de casa e aí segue na competição. Bom Dia fica por aqui, termina agora. Outras notícias você tem no Portal M10. Amanhã a gente se encontra às 7 da manhã. Novo encontro marcado então. Quero tomar café da manhã com você nesta quinta-feira. Até lá.